Bem, gente, eu tô chegando perto dos 70 e minha mãe chegando perto dos 100. Eu estou vivendo aquilo que uma boa parte das pessoas da minha idade ou até mais jovens estão vivendo hoje, que é conviver com pessoas velhas num outro sentido daquilo que a gente entendia como velho. As pessoas estão vivendo mais, e no entanto, o aparato de proteção a essas pessoas não acompanhou esse crescimento. Então, o primeiro problema era a previdência, né? Vamos lutar para vivermos mais. Ah, agora estamos vivendo mais. Ah, então vamos tirar a aposentadoria. Né? Legal, né? Porque não dá para todos. Uma conversa fiada. Agora nós estamos vivendo um outro problema. Vamos viver mais. Estamos vivendo mais. Principalmente no hemisfério norte, mas na classe média brasileira. Até mesmo na classe média baixa. No entanto, como é que se faz? É preciso cuidadores. As pessoas não estão doentes. Elas estão velhas. Elas não se locomovem com mais presteza. Elas têm uma dificuldade de memória que atrasa o cotidiano. Elas podem cair. Então, mesmo minha mãe, que é uma pessoa completamente saudável, precisa de cuidadores. Há um esforço financeiro para isso. Que ela, felizmente, né, como professora, conseguiu segurar um pouquinho para a velhice. Mas acontece que tem muita gente nessa situação que está desamparado. Agora tem um outro drama, porque no passado, né, eu imaginava que esse seria um drama, seria uma dificuldade. Então, né? Mas eu estava andando pelo meu condomínio onde eu morava, né? Tenho 6 relacionamentos e 4 casamentos. Eu estava no casamento com a Fran. E lá naquele condomínio onde a gente vivia, não sei se vocês se lembram, tinha muito aposentado. Até contei esses dias para a Mariângela, que é médica, essa história, né? E eu estava conversando sobre esse assunto. Minha mãe, já, né, naquela época, você está chegando perto dos 90, né? Ela tem boa saúde, mas chega numa certa idade e dá uma queda de locomoção muito brusca, né? Há um envelhecimento muito brusco num determinado momento. E aí, uma senhora, né, virou e falou para mim: eu gostaria muito de poder não envelhecer, mas eu gostaria de ter o direito de morrer. Eu não entendi direito, assim, fiquei meio assim, mas logo em seguida eu me lembrei de um homem, né, já também de idade, que andava muito com ela e que tinha um certo comportamento bem infantil, tinha uma certa deficiência. E aí eu entendi de cara, né? Quer dizer, era ela e o filho. O filho era deficiente. Quem ficaria com o filho? Quem cuidaria do menino? Né? Um homem que ficaria um velho jogado. Eu não tenho o direito de desaparecer. E o que é mais terrível, né?
eu tenho que rezar para sobreviver ao meu filho, portanto, inverter a ordem natural. Isso é o mais terrível ainda. Porque o terrível não é você morrer antes os filhos morrerem primeiro. Isso pode acontecer. O terrível é você rezar para que, para que isso aconteça. Que o filho vá antes. E que eu posso ficar sozinha e envelhecer, mas e ele? E hoje eu me deparei com um artigo na Folha de São Paulo, de vez em quando a Folha abandona os seus colunistas pé rapado, cheio de neoliberal babaca, e às vezes põe uma colunista que tem uma mensagem efetiva do mundo, para nós, Ela está discutindo que direito tem uma mãe de autistas. Ela tem o direito de morrer. Quem vai cuidar da criança ou das crianças? E o título é fantástico, É fantástico, é uma desgraça, A gente às vezes põe valores estéticos naquilo que é, só porque está bem escrito. A Mãe que Não Pode Morrer, da Johanna Nublat. Você já acordou com a sensação que já passou da metade da sua existência e que um dia não estará mais aqui para aplaudir cada conquista do seu filho? Ou, se caso ninguém conseguir falar com ele, ou se ele precisar de muito apoio, quem estará aqui por ele? No passado, nós resolvimos um pouco isso, vocês se lembram? A gente fazia o batizado com o padrinho, E o padrinho, então, ficava responsável por aquela pessoa se viesse faltar aos pais. Isso se perdeu, completamente. Também a população cresceu a ponto de... E também os vínculos com a questão do batizado desapareceram. O próprio batizado desapareceu. Eu mesmo não batizei meus filhos. Mas meu pai, por exemplo, que tinha uma sobrinha que era afilhada dele, ele deixou bens para ela. Então eu fui vendo o artigo, E aí essa moça toca no nome da pessoa que estava falando isso. Ela transcreve, Liliane Senhorini, professora, ativista e mãe de 3 autistas, que morreu precocemente no mês passado. A morte de uma mãe de autistas aos 46 anos de idade, que argumentava por políticas públicas para pessoas com deficiência, que essas pessoas estivessem amparadas na ausência da família, justamente ela se foi. Os velhos, os autistas, os que têm alguma deficiência, quem vai cuidar deles quando os pais se forem? Quem vai cuidar deles quando os pais não chegaram? Quem vai cuidar deles quando os pais chegaram, mas não ficaram? O poder público é para isso, gente. A sociedade organizada tem que suprir as deficiências individuais
no acolhimento dos velhos e das crianças. Senão, meu amigo, senão, guerra da Ucrânia, genocídio do Netanyahu sobre os palestinos, é alguma coisa da mesma crueldade que o Estado simplesmente dizer, não é problema. Não é problema da sociedade organizada. É claro que é. É claro que é. É claro que é. É problema da sociedade organizada, em forma de Estado, tornar a vida menos cruel para todos. E se a gente não começar a pensar nisso seriamente em termos de lei, em termos de organização do SUS, em termos da organização do aparato escolar e em termos de companhias públicas de cuidadores, nós vamos fazer do Brasil uma terra que conseguiu eliminar a pobreza extrema, porque agora com o governo Lula caiu de novo a pobreza extrema, né? Saímos dela, tem pouca gente na pobreza extrema. Nós vamos ter um monte de gente fora da pobreza extrema, mas sem capacidade de dar conta desse detalhe, porque se você tem um autista e você deixa um patrimônio para ele, de que adianta? Hã? De que adianta? Se o grau de autismo, se no espectro do autismo de hoje em dia for um autismo avançado. Hã? E os velhos? E nós todos que vamos ficar velhos, se Deus quiser. Não queremos pensar nisso, né? Não queremos pensar. Por que nós não queremos pensar nisso? Hã? Por que nós não queremos pensar nisso? Aqui, né, o Franco Berardi, né, o terceiro inconsciente, tem um detalhe sobre isso, de como que há levas e levas de pessoas do leste, principalmente de países um pouco mais pobres, que estão migrando para o centro da Europa para cuidar de velhos. Mas quem vai cuidar dos velhos na África? Quem vai cuidar dos velhos aqui? Quem vai cuidar dos autistas? Quem vai cuidar daquela pessoa que simplesmente era cuidada pela mãe, quando a mãe se for? Ou chegamos ao ponto de decretar a impossibilidade das mães de deixarem a terra. Daqui a pouco a gente volta. Pensa nisso.